Olá, meus amores, vocês aqui do grupo da jornada, da mentoria, da jornada Novo Humano. Eu vim aqui explanar para vocês a proposta terapêutica desse trabalho nosso em vídeo, porque escrito fica muito complicado e eu queria falar rapidinho. 5 minutinhos eu vou apresentar a ideia. A ideia básica desse nosso trabalho terapêutico, desse grupo aqui da jornada do Novo Humano, tá meio que resumida numa frase que tem lá em Um Curso em Milagres, que diz que todo encontro é o encontro conosco mesmo, porque não há ninguém fora. Então, a partir dessa frase aqui, eu trago a proposta desse grupo para nós. O nosso encontro lá, umas com as outras, já é um pouco disso. O seu reflexo em mim, o meu reflexo em você e o seu reflexo nas coleguinhas, nas outras pessoas do grupo. É assim que nós vamos começando a trabalhar terapeuticamente. E também vamos trabalhar essa ideia de que o encontro com o outro é um encontro conosco. Porque assim, quando eu comecei essa mentoria com vocês, eu tava com sangue nos olhos, eu tava cansada de eu mesma procrastinar os meus projetos, as coisas que eu queria fazer, inclusive começar a mentoria. Eu tô fazendo uma mentoria para aprender a ser uma mentora. Olha que interessante. Então eu queria tirar isso do papel, colocar isso em prática. E eu sempre tive esse chamado para o trabalho em grupos. Sempre senti muito forte a ideia do trabalho em grupo mais do que do trabalho individual, embora o trabalho individual seja muito importante para mim como terapeuta e para vocês também. Então eu não posso abrir mão do trabalho individual. Mas eu tenho um amor, uma paixão enorme por trabalhos em grupos. Então eu queria tirar isso do papel, eu queria parar de procrastinar esse projeto. Eu tava com sangue nos olhos, eu tava muito na energia masculina do fazer, 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 fazer. E eu vim para esse trabalho com essa ideia de cutucar vocês, de apertar os botões de vocês e ajudarem vocês a também fazerem, a também tirarem os projetos de vocês do papel. Por isso que eu trabalhei muito a ideia de sonhos. Mas se passaram mais ou menos 40 dias do início desse projeto e eu comecei a perceber que não adianta a gente trabalhar somente a nossa energia masculina. Não adianta a gente somente trabalhar o agir, o fazer, a parte de ação. A gente precisa trabalhar, mais importante do que agir no mundo, é trabalhar o mental. Aí eu fui entender a questão do alinhamento, da importância do alinhamento. Por que a gente não consegue agir no mundo? Por que a gente não consegue tirar os nossos projetos do papel e fazer eles acontecerem? Porque a gente precisa reprogramar nossa mente. A gente precisa mudar internamente. O que impede você de realizar os seus sonhos e fazer os seus projetos funcionarem? Alguma crença que você tem dentro de você. Uma crença de não merecimento, uma crença de baixa autoestima, uma crença de que talvez você seja igual ao seu pai e sua mãe e, portanto, você tem que viver uma vida, vamos dizer assim, não que a vida dele seja medíocre, entende? Mas a gente fica vivendo aquém das nossas potências, das nossas possibilidades, percebe? Então, quando eu comecei a estudar Um Curso em Milagres, eu comecei a entender que o que falta é essa conexão com quem nós somos de verdade. Essa reprogramação mental vai acontecer a partir do momento que nós reconhecermos a nossa verdadeira identidade em Deus, na mentalidade unificada. Então, é essa proposta que eu trago para vocês. Tem uma outra frase em Um Curso em Milagres que diz assim: nada real pode ser ameaçado. Nada irreal existe, nisso está a paz de Deus. Então nós vamos trabalhar o que é verdade. E a única verdade que existe é que você é una com Deus. Mas como eu me reconheço, como é o caminho para me reconhecer una? E como é o caminho para eu treinar a minha mente para eu me reconhecer una toda hora e todos os dias? Porque em alguns momentos a gente se reconhece um com Deus, a gente se recorda, mas a gente está esquecendo disso há tantas vidas que na maior parte do tempo nós esquecemos quem nós realmente somos. A ideia desse projeto, desse trabalho terapêutico, é nos reconectarmos conosco mesmo a partir de nos conectarmos com o outro. Nós vamos trabalhar com a ideia de que não existe separação de Deus, nós não estamos separados de Deus e nós não estamos separados uns dos outros, nós precisamos
uns dos outros, para nos reconectarmos com Deus. Isso é a mentalidade unificada. É essa proposta de um curso em milagres que eu vou trazer para dentro da nossa terapia em grupo, aqui que vai começar, que já começou segunda passada, a gente vai continuar hoje. Ela não é assim continuada. Ah, se eu perdi a semana passada, eu não posso participar, não. A cada dia eu vou trazer um tema novo que vai ressoar, entende? Com todos nós. Então, ainda que você falte uma ou outra segunda-feira, na próxima você vai poder participar, porque não vai ter problema nenhum, você vai pegar. E o principal, o cerne da mensagem que eu quero trazer, eu vou gravar, então vai ser mais ou menos 15 minutinhos com a meditação que eu vou gravar e vou disponibilizar para quem está dentro do grupo. Então, antes que você decida que você não quer participar desse grupo terapêutico e saia do grupo, eu quero que você veja esse vídeo e você perceba se isso é para você, se isso ressoa para você. Fazer terapia em grupo por apenas R$60 por mês, todas as segundas-feiras. Depois que eu fechar esse grupo aqui com vocês, quem for ficar, quem for sair, eu vou divulgar essa terapia em grupo lá no grupão. Só que aí lá vai ser R$100 por mês. As pessoas vão poder participar por R$100 por mês. R$60 é só para vocês que estão aqui, que entraram nesse grupo quando ele começou. A maioria de vocês não estava presente em todos os encontros, mas estavam assistindo. E algumas de vocês me mandaram mensagem, eu fiquei muito feliz que vocês estavam assistindo, mas agora você vai ter que participar. Não dá para assistir. É um grupo terapêutico, você precisa estar lá compartilhando e percebendo a energia de todas nós. Às vezes, o compartilhar da colega tem a ver com você também, porque é justamente isso que nós vamos trabalhar. Todo encontro com o outro é um encontro comigo mesmo. Então é muito importante que você esteja no presencial, tá? Eu ia fazer uma mensagem de 5 minutos que virou 7. Mas, amores, é isso. É isso que eu queria passar. Essa é a proposta terapêutica desse trabalho e eu espero que você se junte a nós nesse trabalho. Eu vou abrir novas datas, novos dias para outras pessoas, porque eu quero fazer grupos pequenos. Eu quero fazer grupos inchados para que a gente possa acompanhar uns aos outros, para que isso seja mais do que só um grupo de estudos, que seja realmente um grupo de trocas, por isso que tem que ser grupos pequenos. Aí quando eu tiver outros dias e horários, eu divulgo aqui para vocês também, quem não puder ficar nesse grupo de segunda. Um beijão, que vocês tenham uma linda semana. E se você quiser entender como isso funciona e quiser assistir hoje, ainda que você não vá se inscrever, quiser participar hoje conosco, pode vir às 8h30, eu vou compartilhar o link aqui para vocês.